Boa noite mais uma vez, irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma quarta-feira. Hoje, dia 17 de dezembro de 2025, estamos aqui. Você deve ter percebido que a voz de hoje não é a voz do reverendo Ricardo, pois este, graças a Deus, está gozando de férias até metade do mês de janeiro. Então, nós estaremos aqui estudando hoje sobre o tema os seres humanos como carne e espírito. Esse é mais uma vez um estudo de R6 Pro, Verdades Essenciais da Fé Cristã, publicado pela editora Cultura Cristã, um livro que nós já tínhamos utilizado algumas vezes, né? Principalmente eu, riquíssimo, que pode agregar muito no nosso conhecimento bíblico e também na nossa reflexão teológica acerca de assuntos que são pertinentes ao nosso tempo. Então hoje nós estaremos estudando sobre esse assunto. Antes de nós lermos o texto, nós leremos o texto de 1 Pedro 2, verso 11. 1 Pedro 2, verso 11, que diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então aqui a gente já tem um texto incitando a nós refletirmos o que seria essa guerra, o que seria esse contraste entre carne e espírito. E é isso que o R6 Pro, saudoso reverendo dos Estados Unidos da América, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, vai nos auxiliar hoje. Peço aos irmãos que estão aqui presentes que acompanhem comigo o texto e você que nos ouve que possa acompanhar a leitura também, de forma audível. Existe muita confusão na igreja moderna quanto ao significado bíblico de carne e espírito. Por um lado, a igreja ainda luta com a ideia grega de que qualquer coisa física deve ser má em algum grau. Alguns supõem, portanto, que a vida cristã é algo inteiramente espiritual, que não tem nada a ver com a nossa existência física. Alguns se apoiam nessa ideia para alegar que todas as nossas funções corporais são necessariamente más, inclusive comer, beber, ter relações sexuais. Outros, crendo que o corpo não importa, se enganam pensando que não importa como usem seus corpos, desde que a alma esteja sadia. Ambas as posições refletem uma séria distorção do ensino bíblico, de que carne e espírito são igualmente importantes e precisam ser alimentados e cuidados apropriadamente. Sensacional. O Sproul, ele resumiu muito bem o espírito da sua época, que também tem desdobramentos hoje na nossa vida prática, quando nós conversamos com colegas de trabalho, amigos na faculdade, na escola, ou mesmo pessoas das nossas famílias. Essa ideia aqui que ele cita, a origem é muito bom, essa ideia da filosofia grega, de que a matéria, de tudo que pertence ao mundo material que é palpável é ruim, principalmente o corpo, e que aquilo que é material é o que é bom, habita, às vezes, de forma sorrateira no nosso meio. E às vezes até mesmo adentra a igreja. Quantas pessoas não têm essa concepção, principalmente em denominações que não se dedicam tanto a estudar sobre a doutrina do homem, entender como que o homem foi formado à imagem de Deus, quais são as propriedades que Deus dotou o homem. Muitas vezes essas pessoas erram sim de forma ignorante, no sentido de não terem dolosamente caído nesse erro, mas isso aqui tem influências práticas na vida cristã, e aqui nós temos um desdobramento disso que é muito comum nessas igrejas pentecostais, principalmente de segunda e terceira onda, que enfatizam a segunda bênção, cura divina, e a terceira onda, que seria mais as igrejas neopentecostais, sobre batalha espiritual, e outras coisas que vêm até às vezes de religiões que não são cristãs. Essa ideia aqui. Se vocês pegarem alguns exemplos, muitas das práticas, dos usos e costumes dessas igrejas que não têm respaldo bíblico, mas que são práticas da vida da igreja, como, por exemplo, certos tipos de roupas que devem ser evitadas, certos tipos de práticas como assistir televisão, como depilar regiões do corpo, enfim, essas coisas que para nós é algo comum, para essas pessoas é um problema. E isso vem muito dessa filosofia grega, porque eles associam a palavra carne
a tudo aquilo que vem do nosso corpo. Eles não fazem distinção entre corpo e natureza pecaminosa, que é o que nós vamos observar. Então, por enquanto, nós vamos ficar com isso aqui. Então, muitas pessoas, para parecerem ser espirituais, elas se abstêm de comidas, de bebidas, e até mesmo os pros citam um exemplo que também é bem pertinente, que até os próprios coríntios, na primeira carta de Paulo, e até algumas cartas, principalmente Timóteo, nós vemos pessoas que proibiam os relacionamentos sexuais mesmo entre pessoas casadas, porque eles afirmavam que tudo aquilo que nós cedemos ao corpo, seja a sede, a fome ou o impulso natural sexual de todo homem e mulher que nasce, que deve ser saciado obviamente dentro do casamento, é ruim. Então, isso permanece, não é novo, mas para nós tem uma implicação muito importante, porque isso faz diferença de como nós vivemos a vida cristã. Muitas pessoas estão presas nos usos e costumes, não desfrutam da liberdade que Cristo garantiu na cruz para elas e ficam seguindo doutrinas e ensinos de homens, que não têm validade para Deus, unicamente trazem tropeço para a igreja. Vamos seguir mais um pouco. Um segundo problema surge quando se faz uma distinção muito séria entre cristão carnal e cristão cheio do Espírito. Aqui se consideram 3 tipos de pessoas. Primeiro, os não cristãos carnais. Segundo, os cristãos carnais. E terceiro, os cristãos cheios do Espírito Santo. Se pensarmos num cristão carnal como alguém totalmente desprovido do Espírito Santo, entregue a um estilo de vida totalmente carnal, não estamos falando de um cristão carnal, mas sim de alguém que nem chega a ser cristão. Uma pessoa pode confessar ser cristã e ainda ser totalmente carnal, tornando sua confissão uma mentira. Um cristão totalmente carnal é uma contradição de termos. Muito bacana também, porque eu não sei se ainda hoje é moda entre igrejas pentecostais, independentes, comunidades que não têm uma tradição reformada ou histórica, mas isso aqui era uma coisa muito comum na vida da igreja, dizendo: olha, irmãos, vocês devem buscar ser espirituais, vocês não podem ser o crente carnal, o crente que fica em cima do muro, que tem um pé lá para cair no abismo e o outro ele quer deixar na porta da igreja. Então são frases que a gente ouvia, pelo menos eu ouvi, talvez alguns irmãos tenham ouvido também, no ambiente de igreja, no solo de igreja, fazia parte da cultura da igreja. Isso é um problema, porque a Bíblia não vai dizer que existe 3 tipos de pessoas: os não crentes, os crentes carnais e os crentes espirituais. A Bíblia vai dividir em 2 humanidades. Nós temos a descendência da serpente, que é perpetuada através de Caim, de todos aqueles que fazem a vontade do diabo, e a descendência de Jesus Cristo, nós que somos filhos adotados por Deus, por sua graça, somos cordeiros das bênçãos do Senhor, que somos adotados e redimidos pela obra salvadora de Cristo Jesus. Não tem um meio termo. Tanto é que na carta de Apocalipse, Jesus Cristo critica uma das 7 igrejas, dizendo que eles eram mornos, e por serem mornos, ele estava a ponto de vomitar da sua boca. Então a ideia ali não é que eles estavam mais ou menos certos, mas a ideia é que eles não eram cristãos mesmo, ou que eles não estavam agindo como deveriam agir. Então nós vemos aqui uma contradição de termos, como o próprio R6 Pro diz. Agora a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? A gente não pode ser extremista. Há a possibilidade de um cristão sincero e verdadeiro, ele lutar contra determinados tipos de pecado e cair, e lutar contra isso diversos dias, meses, anos, e não ter vitória. Isso faz essa pessoa menos espiritual? Não. É simplesmente uma pessoa que está sujeita à influência do pecado, ao engano do diabo. Só que a diferença está entre ela e um ímpio, que ela luta contra o pecado. Nós não vamos dizer que o crente ele não peca. De fato, se nós dizermos que não pecamos, nós estamos mentindo. O apóstolo João escreve isso na sua primeira carta. Mas nós temos também que tomar cuidado e não ter essa imagem idealista do cristão perfeito. Irmãos, eu sei que
muitos homens na história da igreja que provavelmente vão estar com uma casa mais próxima de Cristo do que eu jamais imaginaria ter, como John Wesley e outras pessoas que defenderam a ideia da perfeição cristã, vão dizer que desse lado a gente consegue chegar a um nível de amadurecimento completo. Mas nós, presbiterianos, confessionalmente, nós não conseguimos defender essa ideia porque a Bíblia diz que nós estamos num estado redimido, mas que o pecado ainda habita em nós e nos quer influenciar a fazer o que é mal. Então, que possamos tomar cuidado com esses dois extremos, de acharmos que existem cristãos carnais, porque se for carnal e permanecer na prática do pecado sem luta, sem resistência, ele nunca foi crente, independente do que sua boca professe. E também tomar cuidado com outro extremo, achando que todo cristão é um super-homem. Irmãos, super-homem é ficcional. Os heróis da Marvel, da DC Comics, todos são ficcionais, eles não existem, nós não somos super-heróis. Nós não fomos chamados para sermos isso, nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, que assim como os 12, erramos, caímos, mas Deus nos levanta e nos aperfeiçoa mesmo nas nossas fraquezas, nos nossos tropeços. Então, cristão carnal não existe. E também cristão super-homem não existe. Vamos continuar. Todo cristão é cheio do Espírito. Esse cheio do Espírito pode ser num grau maior ou menor, pois os cristãos variam uns dos outros em termos de submissão ao Espírito Santo. O Espírito, porém, habita em todos os cristãos. Show de bola também. Por quê? Primeiro, todo cristão é cheio do Espírito, ou seja, não existe cristão que não tenha o Espírito Santo em medida suficiente e necessária para que ele possa viver uma vida cristã adequada. Por que eu estou dizendo isso? Porque há teologias, há doutrinas que vão dizer que nós devemos buscar uma segunda bênção, nós devemos buscar um revestimento do alto. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas das pessoas que defendem esse tipo de ideia, que geralmente são os nossos irmãos, amigos, carismáticos e pentecostais, eles vão fazer uma diferença entre o cristão que foi batizado no Espírito Santo e aquele que não foi, uma diferença que a Bíblia não faz. Então nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia fala que todos fomos batizados num só Espírito, todos temos uma só fé, todos recebemos o mesmo batismo. Na ideia de que o crente, quando ele é alcançado pela graça salvadora de Deus, quando ele nasce de novo, o Espírito Santo toma conta do seu ser e agora ele não passa mais a ser caído, agora ele está num novo estado. Assim como nós, quando casamos, adquirimos um novo estado civil, ele está no estado agora antes, caído, agora redimido. Ele tem a habitação do Espírito que aperfeiçoa, que o santifica e que é um selo e sinal para que, como se fôssemos uma encomenda, tenhamos a certeza de que nós temos o selo que nos garante que chegaremos até o destino final, que é o lar celestial. Então não existe isso, irmãos. Com todo o respeito e carinho que nós temos aos nossos irmãos e amigos pentecostais e carismáticos, biblicamente falando, nós não podemos defender essa tese, até porque as implicações são muito ruins. Quantos cristãos que habitam nessas igrejas e sentam nos bancos por 5, 10, 15 anos não se acham inferiores, porque veem pessoas exercendo algum tipo de dom ou falando, enfim, idiomas, línguas dos anjos, como muitos alegam. Não vou questionar esse mérito, porque nós já falamos sobre sensacionismo aqui nesse canal e nessa igreja, mas quantas pessoas não se sentem menosprezadas, inferiores, porque simplesmente acreditam que existem duas classes de cristãos, aqueles que foram batizados com o Espírito, ou que são cheios do Espírito, e aqueles que não são. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Isso é uma doutrina que pode ter implicações muito negativas para a vida de igreja. Esse cheio do Espírito, como nós vimos aqui, pode ser sim em maior ou menor grau, isso completamente. Nós também devemos tomar cuidado com outro extremo, né? Nós não podemos dizer que todos não possuem o Espírito Santo, mas também devemos ver e perceber que há gradações da submissão que o crente, que o cristão vai conceder ao Espírito. Isso eu falo de uma forma cuidadosa, porque a salvação ela é dom de Deus, nós não temos participação nenhuma nela, mas a santificação é Deus agindo em nós, por meio de nós, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, como disse João Batista, frutos das boas obras cristãs. Então nós não podemos ficar estáticos. Então há pessoas que se dedicam mais, então vão ser mais cheias do Espírito em certa instância. Há pessoas que se dedicam menos,
diversos motivos. Não deveriam se dedicar mais. Mas ela também não deixa de ser cheia do Espírito. O Espírito habita em todos os cristãos. Ponto. Agora, quando nós falamos de santificação, de entrega, de serviço, de devoção, de piedade, nós temos gradações sim. Eu gosto muito daquele exemplo que diz que a santificação é como se fosse uma escada que nós percorremos. Então, às vezes, nós subimos 2, 3 degraus, mas às vezes vem um vento forte e faz a gente recuar 4, 5. Mas o importante é que nós estamos na escada, e essa escada é a nossa jornada cristã. E quem nos sustenta, quem nos dá força para subir essa escada, é o próprio Deus. Se o Espírito Santo não habitasse em nós, nós não poderíamos produzir bons frutos. Então nós temos que tomar cuidado com essas concepções. Vejam que nós temos um olhar temperante, moderado. Na maioria das vezes é a melhor indicação, porque nós temos os extremos que são muito prejudiciais, então que nós tomemos cuidados. O Espírito habita em todos os cristãos. Seguindo, o apóstolo Paulo fala de batalha ou de conflito que o crente experimentará entre a carne e o Espírito. Ao falar assim, Paulo não está ensinando o dualismo ou uma desarmonia inerente entre corpo e alma. O conflito que ele descreve não é algo que pode ser reduzido a uma luta entre os desejos ou apetites físicos e a virtude espiritual. O conflito é muito mais profundo que isso. E aqui a gente começa a entender a parte mais complexa do tema. Porque agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo, aqui ele está fazendo referência ao capítulo 7 e ao capítulo 8 de Romanos, quando o apóstolo Paulo ele vai fazer a reflexão sobre a dificuldade que é na vida cristã. Nós sermos submissos a Deus, mas ao mesmo tempo tendo o pecado em nós, querendo nos induzir a fazer o que é contrário à lei de Deus. Essa luta cristã que habita interiormente em todos nós. Mas ele faz a cuidadosa diferença, dizendo que o dualismo não é entre corpo e alma. O dualismo é entre a nossa natureza redimida e o pecado que habita em nós. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a Bíblia fala de carne e espírito, ela não está falando todas as vezes em carne como o corpo físico, material, os desejos, impulsos que o próprio Deus colocou em nós, ainda que sejam afetados negativamente pelo pecado e muitas vezes sejam maior ou menor do que deveria ser. Mas está falando da natureza pecaminosa, do pecado que habita em nós. Nós vamos lembrar que lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher, o primeiro casal desobedece a Deus, o pecado ele passa a existir ontologicamente, ou seja, ele passa a habitar fisicamente e ele é transmitido como se fosse um vírus, um tipo de má formação que vai direto no nosso DNA de geração em geração, a ponto de que todos nós que somos descendentes de Adão e Eva, ou seja, todas as pessoas que nasceram, com exceção da pessoa bendita de Jesus Cristo, que nasceu sem pecado, somos pecadores, somos transgressores da lei, não podemos obedecer a Deus como Ele requer. Então, nós estamos num estado de pecado, mas a partir do momento que somos alcançados pela graça de Cristo em nós, nós mudamos essa natureza, esse estado, e agora nós somos redimidos. Isso significa que somos perfeitos? Não, nós estamos aqui no meio, entre uma hora pecadores, outra hora glorificados. Nós estamos aguardando a redenção suprema, onde os nossos corpos serão transformados e nós não poderemos mais pecar. Mas por hora nós vivemos nessa luta. A luta não é entre os apetites físicos e os nossos desejos espirituais. Como a filosofia grega, até algumas filosofias orientais vão dizer que nós devemos nos autoflagelar, nós devemos pagar penitência, nós devemos fazer sacrifícios e punir o nosso corpo para que o nosso espírito seja elevado. Irmãos, isso não é a ideia cristã de vida espiritual. Porque tanto o corpo quanto o espírito são afetados pelo pecado. Não existe uma parte em mim que seja isenta do pecado. E isso também traz outra consequência. Muitas pessoas têm uma ideia de que os sentimentos, as afeições que elas têm, por serem uma coisa imaterial e na teoria espiritual, podem ser puros. Aí o pessoal vai falar assim, não, eu tenho um amor, a minha filha de 10 anos tem um amor puro por mim, esse é o amor verdadeiro. Outros vão dizer, não, o amor de mãe é verdadeiro, é puro, é limpo. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque é nesse tipo de atitude que nós podemos acabar percebendo
o quão pecadores nós somos. Por que eu digo isso? Nós amamos, nós nos alegramos, nós sorrimos, choramos, temos todos esses sentimentos e esses afetos que fazem parte da nossa vida e eles não são puros, porque o pecado habita em nós. Então, quando eu digo para minha esposa, olha, meu amor por você é puro, eu nunca te magoarei, eu não tenho capacidade de fazer tal promessa, porque eu sei que eu sou pecador. E se eu já errei tantas vezes contra Deus, quanto mais ao meu próximo. Então, não existe sentimentos puros. Todos os nossos pensamentos, palavras e obras são manchados pelo pecado. Então o que a gente faz, afinal? Mas aí a vida fica difícil, realmente a vida fica difícil. Sem Cristo, a vida fica muito difícil, porque todo homem nascido de Adão e Eva não tem como controlar e como produzir coisas boas conforme Deus requer. Todos os sentimentos vão ser manchados pelo pecado. Ah, mas fulano não é cristão e pratica caridade. Fulana não é cristã e parece ter uma conduta melhor do que muitos crentes. E a gente tem que tomar cuidado mais uma vez, porque as boas obras que a Bíblia fala não são simplesmente caridade e filantropia, coisas que a gente faz para ajudar o outro desinteressadamente. Porque o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Quando nós fazemos o bem, até o bem que nós fazemos, ele pode ter uma inclinação pecaminosa em nosso coração. Por isso que muitas vezes Cristo ele vai repreender os fariseus dizendo que eles faziam boas obras, entre aspas, porque não eram boas obras, para poderem se aparecer. Então Jesus falava, olha, com a sua mão direita não vejo o que a esquerda faz, olha, não fique nas praças, faça em secreto. Por quê? Porque o nosso coração é inclinado a isso. Então tudo que nós fazemos é manchado pelo pecado, nós não podemos ter esse nível de perfeição. Por isso que nós vivemos num conflito. É esse o conflito ou a batalha espiritual que a Bíblia fala. Não é uma batalha cósmica entre nós que somos os heróis de Deus, nós somos a legião do Senhor, nós que somos os super-homens e mulheres maravilhas que estamos lutando pelo exército do Senhor. Não, irmãos, a ideia não é essa, que nós estamos dando um mata-leão um demônio, nós estamos dando um soco em outro, não é essa a ideia. Em filmes fica muito bacana, mas na vida cristã não é essa a ideia. A nossa luta, quando se fala em batalha espiritual, é contra o pecado que habita em nós e contra o engano do diabo que aparece principalmente no quê? Nas filosofias, nas ideologias que o próprio diabo traz nos corações das pessoas para que elas se afastem de Deus. O diabo não está preocupado em fazer uma pirueta na frente da igreja, fazer uma entrevista para assustar todo mundo. O diabo está preocupado, os demônios estão preocupados em enganar as pessoas para que elas nunca cheguem perto da mensagem do Evangelho. É isso que nós vemos nas Escrituras. O diabo, ele é opositor. Ele não tem patente para ser opositor de Deus. Então sobra quem para ser oposto? Nós. Então ele deseja que nós sejamos enganados, nós quanto humanidade. E é isso o que nós percebemos sobre o conflito ou a batalha espiritual na Bíblia. Não é práticas que nós devemos ter de quebrar amarras, de quebrar maldições, de quebrar campos espirituais, de quebrar laços, cadeias, enfim, de nós usarmos vários itens místicos. Isso parece mais uma coisa de RPG, onde você encarna um personagem, tem que construir toda uma armadura, uma espada, um escudo e viver uma aventura, do que propriamente a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não vai dizer que nós devemos fazer esses tipos de práticas. Sabe de onde vem esses tipos de práticas? De outras religiões, que vão dizer que o corpo é mau, porque é matéria e físico, e o espírito é bom. Então nós temos que fazer todo um mantra, todo um tipo de encantamento, um tipo, quase como beirasse um feitiço, para poder quebrar esse poder que o diabo tem sobre nós. Então vejam, o que está por detrás dessas ideologias, desses pensamentos, é muito perigoso. Está muito longe da Bíblia. E muitas pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque elas habitam numa cultura que tem esse pensamento grego. Uma cultura que é socrática, aristotélica, ou seja, que abraça muitas das ideias da filosofia grega, que trouxe muitas coisas boas. Mas certamente essa daqui não é e está longe de ser verdadeira. Vamos continuar um pouquinho? A palavra carne
do grego sarx, às vezes é usada no Novo Testamento praticamente como um sinônimo virtual do corpo, que em grego é soma. Entretanto, quando essa palavra é usada num claro contraste com o espírito, que em grego é pneuma, na maioria das vezes se refere a algo mais do que um corpo físico. Nesse caso, carne geralmente se refere à natureza corrupta dos seres humanos caídos. Quando somos regenerados pelo Espírito Santo e nos tornamos novas criaturas em Cristo, o poder de nossa natureza caída, carne, é subjugado, mas não destruído. Pelo fato de a santificação ser um processo que leva toda a vida, os cristãos estão engajados diariamente numa batalha com sua velha natureza, enquanto buscam crescer no Espírito e na graça. A velha natureza morre diariamente quando a nova criatura em Cristo é fortalecida pela habitação do Espírito. O Espírito que nos é dado como garantia, o Espírito que nos é dado como uma garantia e por quem somos selados, por fim, prevalecerá nessa batalha. No interim, porém, a luta pode ser bem intensa. Os cristãos continuam a lutar contra o pecado e a tentação. A conversão nos liberta do controle total da carne, mas não nos torna perfeitos. Sensacional. Por quê? Porque o Sproul está jogando uma realidade dura na nossa cara. Eu aceitei a Cristo, agora vai dar tudo certo. Não é bem assim. Eu estou usando propositalmente essa ideia de eu aceitei, eu escolhi, enfim. Eu aceitei a Jesus Cristo, eu fiz uma oração no começo da minha vida, agora eu vou prosperar, agora a minha vida vai ser cheia de bênçãos, eu não vou ter problemas no casamento, eu não vou ter problemas no trabalho, eu não vou ter que estudar para fazer prova da faculdade. Irmãos, não poderia estar mais enganado. Por quê? Porque o pecado ele não some quando nós nos convertemos, ou melhor, quando nós somos convertidos, porque a salvação é operada unicamente por Deus, é Ele que nos transforma. Ele ainda habita em nós, só que o poder e o controle, o domínio que o pecado tinha sobre nós é subjugado. Mas então qual que é a diferença? Valia a pena eu ter ficado no mundo mesmo. Eu espero que você nunca tenha pensado assim. Mas se você conhecer alguém que pense dessa forma, com amor corrija dizendo que vale a pena porque o pecado não tem mais domínio. Ele não governa mais as nossas vidas. Nós temos aptidão, nós somos habilitados por Deus. Se você quer um poder bom, bacana, não fique pensando nessa ideia de quebrar amarras e cadeias espirituais, mas pense que você tem poder sobre o pecado. Tome posse. Não de uma casa, não de uma propriedade, não de um carro de milhares de reais, mas tome posse da vitória que Cristo nos garante sobre o pecado. Quando o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer que não sobreveio a eles provação ou tentação maior do que eles puderam suportar, ou poderiam suportar, sem que junto viesse o escape. É a ideia de que Deus nos proporciona tudo o que é necessário para que nós dia a dia podemos subjugar a natureza corrupta do nosso coração e vencermos o pecado. Olha que maravilha isso. Mas isso para mim não faz diferença, isso para mim eu queria um carro mesmo. Tudo bem, então procure outra religião, o cristianismo não é para você. Por quê? O cristianismo ele não está preocupado com o que você conquista aqui na terra simplesmente, mas está preocupado com um destino eterno que nós estamos caminhando a passos largos, se sem Jesus Cristo, que é o inferno. Todo aquele que não confessa Cristo como Salvador já nasceu em condenação. Ele não vai ser condenado, ele já está condenado. É que o apóstolo João, que Cristo vai dizer em João, no capítulo 3. A grande salvação que Deus nos proporciona é unicamente o sacrifício de Cristo Jesus, que nos proporciona não só promessa de vida eterna, mas também algo que começa agora, que é a santificação das nossas vidas. O primeiro passo para que nós possamos reconhecer que nós necessitamos de salvação é nós reconhecermos que somos pecadores. Se nós não reconhecermos isso, se o pecado não tem importância na sua vida, você não está preparado para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque só vai valorizar o perdão que é recebido aquele que reconhece o tamanho da culpa, da injúria, da transgressão que cometeu. É aquela ideia. Jesus Cristo perguntou ao doutor da lei quem é que tinha mais amor. Ele falou, olha, é aquele que foi mais perdoado. Parafraseando, é aquele que foi mais perdoado. E não é que os dois tinham proporções diferentes, os dois eram pecadores, mas aquele que reconhecia que era pecador, ele demonstrou mais amor, porque ele sabia o tamanho da sua culpa. Então, nós vemos aqui
Algo muito importante nós reconhecermos isso e nós pregarmos isso. Muitas vezes as pessoas pregam: Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Só que quando uma pessoa que não está interessada por Jesus acha que ela é perfeita, moralmente correta, que ela no céu vai poder bater no peito e falar: Deus, dá o que é meu, aquela casa do lado da propriedade do Senhor. É a pessoa que é muito prepotente, mas existem pessoas assim que acham que seguem a lei. Se você falar que Jesus ama, ela fala: que bom, então eu estou no caminho certo, eu não preciso fazer mais nada. Se a gente chegar num traficante, num criminoso, e falar: Jesus te ama, ele vai continuar no tráfico, ele vai continuar no estelionato, vai continuar matando quem ele acha que deve matar. Por quê? Ele não reconheceu que ele é pecador. Ele não reconheceu que ele precisa se arrepender, deixar de fazer aquilo que Deus proíbe em sua palavra e se voltar a Jesus Cristo. Então não tem como nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos de Jesus Cristo a alguém, sem que nós conversemos com a pessoa para que ela tenha noção de que ela é pecadora. O arrependimento, ele precede a fé. Sem arrependimento, que obviamente é operado por Deus, por intermédio do Espírito, porque é o Espírito que convence. Mas se essa pessoa não tiver essa percepção, ela não vai abraçar Cristo verdadeiramente. E aí talvez aqui nasça um cristão carnal. Quem sabe? Pode acontecer. Então, o Sproul, ele fez essa análise muito corretamente. Ele trouxe para nós o grego aqui, né? A variação de carne como sax e carne como soma, fazendo a diferenciação entre carne como corpo físico e carne quanto natureza pecaminosa, e vai nos ensinar que quando fala de carne e espírito, geralmente nós temos um contraste, não entre corpo material e realidade material, mas sim entre natureza corrupta e a nova natureza em Cristo. Porque o nosso espírito também não é bom, como nós vimos. O nosso espírito e corpo são manchados pelo pecado. Mas aqui o contraste é entre a velha natureza em Adão e a nova natureza em Cristo. Entre a natureza pecaminosa que quer que nós façamos tudo o que é mal e a natureza que Deus opera em nós, que quer que nós sigamos a palavra de Deus. A santificação é esse processo, é nós, dia após dia, estarmos engajados nessa batalha. Nós somos soldados de Cristo, sim. Nós devemos vestir toda a armadura de Deus, para que nós tenhamos uma luta diária e muito mais intensa do que as pessoas pensam. Não contra entidades e potestades, entre panteões de deuses com D minúsculo, e outros tipos de figuras que são adoradas e veneradas em outras religiões, mas sim contra o pecado que habita em nós, contra o engano do diabo que está a todo momento querendo nos seduzir com as filosofias do mundo, com sistemas, com posts, com vídeos, com pessoas que querem mudar a nossa mente, não segundo a palavra, mas segundo os ardis do diabo, que querem nos afastar de Deus. É essa a nossa luta. Não sermos absorvidos nesse mundo que busca fagocitar, ou seja, absorver tudo aquilo que é hostil a ele e trazer, não como inimigo, mas se passar como um falso amigo. Essa é uma das principais estratégias que o diabo tem para lutar e nos enganar. Não é ele aparecer frente a frente e falar: você vai lutar comigo. Mas ele é vir como um amigo batendo nas suas costas e falar: por que você não traz a sua esposa? Não compensa mais não, por que você não vê um vídeo moral na internet? Não custa nada. Olha, por que você não mente pro seu chefe? Fala que você vai vir, mas não vem não. Pega um atestado. Vai embora. É essa uma das principais formas que o diabo tem para nos enganar. Ele não é alguém que vai aparecer com 2 chifres e um tridente querendo te espetar. Ele é alguém que vai aparecer como um anjo de luz, que vai fazer todo o possível para te enganar, como tem enganado muitas pessoas, que muitas vezes estavam no nosso meio, mas saíram, porque não é um dos nossos. Então a nossa luta, ela é bem intensa. Mas nós temos promessa de vitória. Muitas vezes não contra uma doença, muitas vezes não contra uma situação financeira ruim, que Deus pode, e nós cremos que Ele opera milagres, e Ele pode fazer isso, mas Deus promete vitória contra o pecado. E é essa a principal vitória que nós devemos almejar na nossa vida. E o Sproul termina dizendo: a luta entre a velha natureza, a carne, e o espírito, com E maiúsculo, continua até a nossa morte. Depois da morte, nós somos promovidos, somos glorificados. A carne é completamente morta e a nova pessoa é totalmente purificada. É aqui que nós alcançamos perfeição. Não a nível de Deus, não a nível
que o nosso Senhor Jesus tem, mas a perfeição no sentido de que nós não mais teremos que acordar a cada manhã com o pensamento: meu Deus, que o Senhor me preserve hoje, meu Deus, me preserve de pecar com os meus olhos, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. Nós não precisaremos mais ter essas preocupações, nós não precisaremos mais ter esses medos. Os irmãos sabem, muitas vezes nós temos dificuldades em vencer pecados nas nossas vidas, principalmente aqueles que são do coração. Nós não teremos mais isso, irmãos. E isso é o que nos consola, que nos alegra, sabermos que o céu com Cristo é maravilhoso, porque Ele vai estar lá. Mas não só Ele vai estar lá, mas eu vou estar lá, vocês vão estar lá, não do jeito que estamos agora, mas depois de passarmos tanto sofrimento, tanta luta nesse mundo, Ele promoverá a nossa patente, Ele nos colocará aquele distintivo: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Não tem mais choro, não tem mais lágrima, todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, eu acho que isso deveria ser a nossa esperança, a nossa expectativa todos os dias. Certamente, se pensarmos biblicamente, como nós estudamos aqui, sobre a carne e o espírito, nós não seremos frustrados, nós não cairemos nos enganos daqueles que promovem batalhas espirituais mirabolantes e megalomaníacas, e nem cairemos no engano de acharmos que nós devemos ficar passivos na nossa vida, achando que Deus vai mover os nossos braços telecineticamente para nós fazermos o que é bom. Nós teremos um equilíbrio saudável entre o pensamento correto, biblicamente, e a prática correta, que muitos chamam de ortodoxia. Que Deus nos ajude, irmãos, a podermos ser cada vez mais preenchidos pela vontade de Deus por sua palavra, tendo vitória contra o pecado e ensinando essas verdades àqueles que necessitam, que têm interesse de ouvir. E quanto a você que nos ouve, que você possa estar conosco algum dia participando de um debate saudável, uma conversa cristã que nós teremos agora. Que Deus nos abençoe. Amém.